Fala, filhotes. Nesse vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre os deuses olímpicos, as grandes divindades regurgitadas pelo Cronos, sobre Hestia, sobre deusas desiguais, sobre o Dodecateão e um pouquinho aí de Zeus, Hera, Afrodite. Espero que vocês gostem do vídeo, então vamos lá. Depois de vomitar a pedra, Cronos começou a expelir sua prole, seus filhos. Um a um, as irmãs e os irmãos mais velhos de Zeus foram saindo da boca do pai. Agora não mais como bebês, mas já adultos, cresceram lá dentro. Uma vez renascidos, eles se tornaram os deuses olímpicos e foram reverenciados por seus poderes. Logo após o renascimento, os filhos e filhas de Cronos foram à guerra contra os poderosos titãs pelo controle do cosmos, do universo, do mundo ordenado. Depois da vitória, os deuses estabeleceram seu trono no Monte Olimpo e tiraram a sorte para definir quem ficaria com que papel no controle do universo. Os três filhos de Cronos dividiram o cosmos entre eles. Um ficaria com o controle do céu, que foi o Zeus, outro com o do mar, que foi o Poseidon, e o terceiro governaria o submundo, o Hades, que foi o próprio Hades, com o mundo inferior, agora eu me esqueci o nome do Hades, o mundo inferior, do submundo. Zeus, cuja arma preferida era o raio, tornou-se o soberano do céu e líder de todos os deuses olímpicos. Hades, o primeiro filho a nascer e o último a ser regurgitado, tornou-se o senhor do submundo, do mundo inferior, Gente, fugiu completamente. Seu nome passou a representar tanto a divindade quanto seu mundo invisível, para onde as almas iam após a morte. Ele não ficou feliz com o domínio que lhe fora destinado, mas nada pôde fazer em relação a isso. Por outro lado, Poseidon, que fora o último bebê, tornou-se o todo-poderoso, o agitador da terra, o deus dos mares. As três filhas de Cronos também tinham papéis importantes a desempenhar. Hestia, a deusa da terra, governava a vida doméstica do povo. Como deusa da colheita, Deméter era vital para os adoradores que acreditavam em sua recompensa anual. Ela se mostrava uma protetora incansável, porém pronta não só para lutar contra os seus irmãos, como também para negar favores à humanidade ante qualquer desfeita. O papel de Hera se destacava entre o das irmãs, e ela se tornou a divindade feminina mais importante depois de seu casamento com seu irmão Zeus. Lembrando que ela casou, Zeus ficou alugando ela 300 anos, ela não queria ele de jeito nenhum, ele se transformou numa árvore, porque descobriu que era o ponto fraco dele, era apaixonado por pássaros, e foi e deitou com ela, dormiu com ela, e acabou guardando o passarinho na gaiola. Para seu grande desalento, entretanto, ela nunca chegou a receber o reconhecimento e as honras que esperava como rainha dos deuses. Como deusa das mulheres e do casamento, esperava-se que Hera representasse o arquétipo da condição matrimonial, mas se tornou conhecida pelos seus problemas conjugais, tanto que Zeus chifrava ela. Pegava outras deusas, pegava ninfas, pegava humanas, pegava até rapazes, porque ele era giletão, ele cortava tudo quanto é lado, pegava tudo quanto é coisa, era um pansexual. Também não foi a deusa inspiradora das paixões masculinas. Enquanto Hera costumava ser retratada como exemplo de esposa, Afrodite era a deusa associada à beleza feminina e ao amor erótico, à sexualidade e aos prazeres eróticos. Os gregos possuíam essas duas diferentes divindades para o que, na antiguidade, eram consideradas duas esferas do afeto humano. Uma divindade representava o amor conjugal, que é a Hera, a outra o amor romântico, erótico, o tesão, o prazer. Embora tal distinção pareça estranha para muitos, na maior parte das culturas e das épocas da história, os casamentos eram arranjados como transações para administração, transmissão de terras e propriedades, e não por desejo, paixão e vontade como é atualmente. A ideia de um casamento companheiro, no qual o amor entre marido e mulher é o fator propulsor, é uma convenção relativamente moderna. Primeiro vomitou a pedra, por último engolida. Zeus cravou-a sobre a terra, signo ao porvir e espanto dos perecíveis mortais. É o que está na Teogonia, que narra o nascimento, a origem dos deuses. A filha mais velha de Cronos e Reia, a Hestia, que é a deusa da casa, da família, foi a primeira a ser engolida pelo pai e a última a reaparecer quando Zeus o forçou a vomitar a prole. Por ser a mais velha e a mais nova dos filhos,
era amplamente conhecida como Hestia, a primeira e a última. Há uma contradição aí na origem dela, né? Assim como o posterior deus romano Jano, Hestia era vista como a personificação de todas as ambiguidades. O Jano, ele era um deus de duas faces, uma voltada para cada lado, né? Que via, por isso de janeiro, né? Que é o começo do ano, mas está olhando para trás, para o ano passado e o ano vindouro. Hestia era vista como personificação das ambiguidades e ambivalências da vida. Como Jano veio a ser associada ao lar, a vida em família e a todas as suas bênçãos. Seu reino em particular era o da lareira, o fogo que era centro hospitaleiro e aconchegante do lar. A lareira era também o altar no qual os sacrifícios eram oferecidos a qualquer deus doméstico. As divindades domésticas, em especial em Roma, né, os lares, que eram os deuses domésticos. Ela também dirigia esses rituais. Embora sendo virgem intocada, tendo recusado todos os pedidos de casamento, Hestia era considerada protetora da família. A família metafórica do Estado também fazia parte do seu mundo e cabia a ela cuidar do altar ou lareira pública de uma cidade. O Dodecateão, Afrodite foi a única integrante da primeira geração dos Olímpicos que não era filha de Cronos e Reia. Ela nasceu, foi porque Cronos castrou o pai, o bingolim do pai caiu no mar e ele saiu a porra, né, a gosma, o sêmen, e engravidou uma concha, a concha de origem Afrodite. Em alguns relatos consta que ela era filha de Zeus, mas Hesíodo, Pausanias e Ovídio todos escreveram como irmã de Cronos, filha de Urano, né? Nascida da espuma do mar depois da castração de Urano. Apesar de pertencer à mesma geração de Cronos e Reia, sempre foi considerada uma olímpica, em vez de uma titã, e uma das deusas e deuses que acabaram formando o Dodecateão, os 12 deuses, né, do Monte Olimpo, os 12 olímpicos mais importantes do panteão grego. O Dodecateão incluía Zeus, Deméter, Hera, Poseidon e Afrodite, da primeira geração de olímpicos. A deusa da terra Hestia não figurava entre eles, já que mais tarde decidiu viver na terra para evitar as brigas com os irmãos. De forma semelhante, Hades não foi incluído porque residia permanentemente no submundo, no Hades ou no... Gente, eu tenho que lembrar esse nome. Qual que é o nome do submundo? Do Hades. Meu pai, esqueci. Não vem, não tá vindo de jeito nenhum. Depois que a guerra entre titãs e olímpicos consolidou estes últimos como soberanos do cosmos, a primeira geração de deuses continuou tendo filhos. Muitos dos deuses e outros personagens da mitologia grega eram filhos de Zeus, da segunda geração de deuses. Vários passaram a pertencer ao Dodecateão, ao lugar dos 12 deuses do Olimpo, né? E por si só eram divindades poderosas. Presa! Os deuses... Nossa, ele foi preso! Olha o que aconteceu com o nosso amigo boneco amarelo! Olha, o carinha que foi preso tá de volta. Mas ó, o boneco verde, sabe o que eu vou fazer? Eu vou empurrar ele pra fora do elevador. Só espera chegar o próximo andar e você vai ver. Vou baixar o submundo aqui no Google. E depois que a guerra entre titãs e olímpicos consolidou esses justos como soberanos do cosmos, a primeira geração de deuses continuou tendo filhos. Muitos dos deuses e outros personagens da mitologia grega eram filhos de Zeus. Da segunda geração de deuses, vários passaram a pertencer ao Dodecateão, e por si só eram divindades poderosas. Zeus e Hera tornam-se homem e mulher em cena de friso decorativo de mármore e calcário, parte de um templo de Selinunte, na Sicília, datado do século V a.C. Afrodite teve um caso ilícito com um outro olímpico, o Ares, o deus da guerra. Foram flagrados na cama pelo marido dela, o Hefesto, o deus ferreiro da mitologia, que jogou uma rede sobre o casal. Os deuses Apolo, Ares, Hestia, Hefesto e Hermes cerraram fileira junto a Zeus e seus irmãos no Monte Olimpo, assim como as deusas Artemísia,
a deusa da caça, e Atena, a deusa da sabedoria e da guerra também. O Dodecateon se reuniam como um conselho para tratar dos assuntos referentes ao comando do cosmos. E Dionísio, o deus do vinho, conquistou seu lugar à mesa só depois que Hestia deixou o Olimpo e fixou residência na Terra. Deixa eu só achar aqui o nome. Para fechar isso aqui, porque eu não consigo. Hades, Deus do mundo, como é que ele era chamado? Hades, submundos, sobre Hades. Muitos chamavam de Hades, a morada do próprio Hades, né? Mas tem um outro nome. Meu pai. Tânato, deus da morte. Nossa, tá difícil aqui, hein? Gente, nem no Google tá ajudando, velho. Meu pai. Não tá aparecendo aqui. Vamos ver o nome da morada de Hades, do Hades. Nossa, cara, não aparece de jeito nenhum. Tem um nome pra essa merda e eu vou achar. O submundo. O Tártaro. Caralho. Não achei na internet, achei na minha memória essa porra. Pode muito procurar, mas esse aí é o Tártaro, a morada do Hades, o mundo inferior, o submundo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar dessa treta aí de mim comigo mesmo, né, com a minha cabeça, com o meu cérebro e com o próprio Google, né. Mostrei que agora que eu sou melhor do que o Google, porque no Google eu não consegui achar, mas achei aqui na minha memória, o Tártaro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike, quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscreva, ativa o sininho e aguarde os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem tratados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.